hoje, a jornada de pagamento, de iniciação, é pior do que a jornada de dados. Obviamente, eu vou te entregar... Eu guardei algum desses reportes presencialmente, porque eu sabia que, cara, alguma coisa vai acontecer no ano. Então, já vou te entregar um presencialmente aqui. Eu tenho a eletrônica e eu vou levar para o Roberto Campos, vou levar lá para o Otávio Damaso, vou distribuir para a turma e para a turma lá da equipe também. Vou soltar uma bomba aqui pro João, que é o seguinte... E o EPOC, outros arranjos em iniciação de pagamentos, por exemplo? Sei lá. Vamos falar disso? Não vamos? Tá na hora? Não tá? A gente está 10 anos sem concurso. Né? Então, se a gente tem toda essa agenda de inovação que tem crescido muito, né? Uma dedicação intensa ali para a gente fazer a coisa acontecer, eu acho que um risco para essa agenda é, de fato, um risco de pessoas. Né? ITP pode consumir dado ou não pode? Então, o Super App é isso, né? É a congregação ali, a integração das funcionalidades que a gente tem no Pix, né? Que tem o Open Finance permitindo essa fluidez, né? A possibilidade da gente estar negociando ativos ali tokenizados, né? Dentro de um DLT. Peraí, eu sei que você está ansioso com o episódio do Banco Central, mas eu tenho um recadinho para te dar. Se você é uma empresa, uma instituição financeira, desde o S1 até o S1000, você precisa conhecer a FinanceStack e as soluções que ela tem dentro do Open Finance. Eles utilizam as melhores tecnologias do mercado que passam nos principais testes de segurança que existem. São soluções para empresas de todos os tamanhos, com praticidade, agilidade e segurança. Confira no link aqui embaixo, se você ainda não conhece, com certeza eles vão poder te atender. Confiram agora esse episódio com o Banco Central, que é um oferecimento da FinanceStack. Fala, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Let's Open Podcast, seu podcast favorito para falar de Open Finance, de economia aberta. Sou o Gabriel Pereira, seu host aqui. E, além do podcast, a gente conversa toda segunda-feira sobre o que está acontecendo nesse mercado na nossa newsletter. Se você ainda não assina, entra lá em letsopen.com.br, assina e lá você vai receber uma curadoria das principais notícias direto no seu e-mail, segunda-feira cedinho, com uma linguagem leve para você começar bem a semana. O episódio de hoje... ele é o número 80, é um episódio que coroa tudo que a gente vem fazendo, conversando durante várias horas. Então, sei lá se são 80 episódios, no mínimo aí a gente tem tranquilamente mais de 400 horas de trabalho aí só para fazer esses podcasts. Então, é muito trabalho aí para colocar isso tudo no ar. Então... ter esse episódio especial para a gente falar de Open Finance e tudo mais. Enfim, é bem emocionante, eu estou bem, enfim, feliz. E hoje a gente está coroando esse episódio número 80 com a presença do João André, que é chefe do departamento de regulação do sistema financeiro, que parece o nome de gente, o Denor não, mas enfim, lá do Banco Central que veio prestigiar a gente. Obrigado, viu, João? Muito bom ter sua presença aqui com a gente hoje, cara. Eu que agradeço, Gabriel, o convite. Eu já até comentei com você mais cedo aqui que até ficava triste não ter sido convidado ainda. Então, é muito bacana. Você faz um trabalho muito legal. Acho que todos acompanhamos, todos que estamos aí envolvidos com o assunto, a gente acompanha muito. Acho que o seu trabalho é bem bacana. Pô, obrigado mesmo por vir. Eu estava vendo aqui, né, enfim, procurando saber até um pouco mais da sua história e vi que você é doutor e mestre em finanças, né, pela FGV, engenheiro mecânico pela UNB, e que você também já teve do outro lado da mesa, né? Você já teve fintech, já trabalhou em fintech. Como é que foi um pouco desse teu background antes do Banco Central? Legal. Então, bom, depois que eu acabei o curso de engenharia, fui para os Estados Unidos, né, entregar pizza. Aquela velha história, né, de experiência de vida. E lá eu fiz um curso de finanças, falei, bom, eu vou mexer com isso, vou tratar com isso. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei e comecei numa empresinha pequena, eram 7 pessoas, que era uma fintechzinha. Na época não existia isso, foi em 2001, não tinha esse nome, né? Não era assim, mas era uma empresa de matemáticos, físicos, engenheiros que desenvolvia modelos para bancos, assets, esse tipo de coisa. Caraca.
e o foco principal era gestão de risco, né? Risco de mercado, risco de crédito, e fazia toda a parte de integração com os RPs, né? Então, os sistemas, então tinha um softwarezinho bem bacana e tal. Então, a gente começou ali, a empresa cresceu pra caramba, virei sócio ali e tal. Então, eu Caramba. trabalhei com vários bancos, Mas é várias... curioso, porque quando eu penso assim, falo assim, olha, risco sistêmico, risco de mercado, etc., eu não consigo associar uma pessoa nova envolvida com isso, porque existe uma série de complexidades e tudo mais que acho que leva-se tempo para absorver, né? E aí você falar assim, pô, se envolver com isso logo no começo de carreira, etc., ainda mais em 2001, etc., me parece algo bem diferente, né? Um caminho bem, sei lá, não convencional, assim. Era, na verdade, uma molecada que sabia matemática, né? Aham. Então, assim, e programar. Então, e metia a cara, né, cara? Legal. E era uma necessidade no mercado, né? De fato, foi um momento, assim, desbravador, né? E deu certo, funcionou. A empresa até hoje é bem consolidada e tudo. Já faz tempo que eu saí, né? Desde que eu fui pro Banco Central, já tem uns 15, 16 anos ou mais. Mas foi uma baita experiência, né? Porque era, como eu te falei, né? A história da modelagem, a história da Aham. matemática, a história de tentar aplicar aquilo que o sistema financeiro fazia e integração, né? Queria entender um pouquinho mais, então, João, quando você resolve ir, né? Enfim, quando você deu esse movimento de carreira para ir para o Bacen, quais são as portas de entrada, né? Enfim, quais são os movimentos? Em que momento de carreira que você entra no Bacen? Só existe, enfim, um momento ou não? Que estágio de carreira que o pessoal entra? Como é que funciona isso? Bom, vamos lá. Quando só tem uma porta de entrada, né? Só tem uma forma de entrar no Banco Central, que é concurso público, né? E eu já tinha um exemplo na minha casa, do meu pai é servidor público, então eu já sabia que do outro lado ali tinham muitas pessoas competentes e comprometidas, né? E aí eu também, minha história de família, casamento, esposa de Brasília, querendo voltar, eu morava em São Paulo na época, querendo voltar para Brasília, então uma opção que eu achei bem bacana foi o Banco Central. E aí, uma grata surpresa, né? Apesar de eu já saber né, que no funcionalismo público, né, a gente tem realmente profissionais de muita qualidade, mas foi uma grata surpresa em ver que no Banco Central as pessoas eram fora de série, né? Tinham várias pessoas assim, excelentes, muito comprometidas, muito comprometidas com uma agenda construtiva. É lógico que a gente passou fases, né? Eu entrei lá atrás, em 2006, a gente passou a crise e tudo isso, né? Aham. Então, muitas vezes a gente tem que parar para arrumar as coisas, para consertar, mas sempre se teve nas equipes ali uma visão muito construtiva, muito positiva, né? Muito a favor de construir um sistema financeiro, né? Um mercado saudável, mas que fosse eficiente, né? E isso, ao longo do tempo, foi até, eu vejo, né, pela história, pela experiência que eu tive ali no banco, que eu estou tendo, uma busca ainda maior, né, na agenda do Banco Central para transformar o sistema, né, para trazer mais, de fato, eficiência, competição, tudo aquilo. E aí, Gabriel, eu queria aproveitar esse espaço também, né, dada essa característica do Banco Central, para comentar um pouco, a gente tem falado, acho que todos do Banco Central temos falado da questão do momento que a gente vive hoje ali no banco, né? Sim. Muitos anos sem concurso, uma assimetria entre Não, eu tava carreiras. ouvindo podcast, acho que até que você estava participando em 2019, sei lá, e a fala já era a mesma. Já estava com falta de concurso em 2019, A né, gente está há cara? 10 anos sem concurso, né? Então, se Caraca. a gente tem toda essa agenda de inovação que tem Aham. crescido muito, né? Uma dedicação intensa ali para a gente fazer a coisa acontecer, eu acho que um risco para essa agenda é, de fato, um risco de pessoas, né? Primeiro, as pessoas vão aposentando, ou vão saindo, vão Sim, mudando. sim.
e você tem uma falta de incentivo, uma vez que você tem assimetria de salário, assimetria né, e tal, as pessoas vão mudando, vão buscando outras coisas. Então, eu tenho colocado que esse é um risco para esses projetos, né? Que a gente tem o Pix, o Open Finance e tantos outros, né? O Real Digital. Não, fora que, mesmo que se você abre um concurso hoje, ainda tem uma curva de formação dessas pessoas, né? De aprendizado que não é tão trivial. Bom, vamos chegar no momento aí, tem até umas perguntas sobre riscos e discussões, assim, para a agenda, porque é isso, né? Quando tá dando muito certo, a gente começa a ter medo de não continuar dando mais certo, né? Falando um pouco, quando a gente... Beleza, você acha que você pegou esse momento todo de abertura de mercado que talvez, pensando numa curva exponencial, veio um pouquinho mais devagar e agora o negócio tá abrindo bastante. Como é que foi, e aí trazendo talvez na época de Pix para cá, assim, como é que foi um pouco da expectativa quando se desenhou Open Finance? Mudou muito, assim? Imaginava que ia ser isso mesmo já ou não? Olhando um pouco para trás, né? O que foi a expectativa versus a realidade, assim? Não, legal. Vamos voltar um pouco da história aqui, os bastidores. Cara, quando saiu o PSD2, né, que teve lá a diretiva europeia, que tinha esse objetivo de competição e tal, apesar de ser muito focado lá em pagamento, mas tinha até uma ambição, né, maior em cima daquilo. Como a gente já estava numa agenda forte de competição aqui no Banco Central, a gente falou, opa, esse é um caminho interessante, né? Que é um caminho que eu consigo abrir o sistema, um caminho que eu consigo gerar uma interoperabilidade, fazer que todos conversem na mesma linguagem, né? Isso pode gerar uma série de consequências bem positivas, né? Então, a gente começou todo o estudo ali junto com o PSD2. Aquilo interessou bastante. E aí mas a gente decidiu esperar o início, né, para ver como a coisa ia se desenvolver, os primeiros passos e tudo. Então, aí começou a história do próprio Open Banking na Inglaterra, então isso aproximou ainda mais. Então, na época, era até o presidente Ilan, que era o presidente do Banco Central, a gente levou um esboço de projeto para ele. Ele questionou 1 milhão ali, né? Não, mas espera aí, os dados são do banco, tal. Ele mesmo, né, colocando aquilo ali, ali a gente iniciou uma conversa mais forte para falar, olha, esse projeto tem um potencial imenso, né? Então, fomos desenvolvendo, aquilo foi entrando. O diretor Otávio Damasio, ele é um cara que sempre teve essa linha, sempre achou e sempre, né, advogou ali que tecnologia e inovação seriam o que direcionaria o sistema financeiro, o que traria de fato eficiência. Ele sempre defendeu muito, muito forte isso. E depois o presidente Ilan, claro, também, depois de um tempo, comprou a agenda. E aí, com a chegada do Roberto, que é um cara, né, bastante visionário, que é também um grande entusiasta. Às vezes tem que segurar ele aí todo dia. Assim, eu sei que eu não vou ter... Eu não fico sem assuntos na newsletter, porque toda segunda-feira ele foi para algum evento, eu sei que tem notícia para escrever, cara. Ele é entusiasta pra caramba e ele é muito visionário, né? Então ele coloca as coisas muito pra frente. Ele já junta a CBDC com o Open Finance, com o Pix, né? O cara, Super App. Pô, tem várias coisas. Tá aqui, tem várias coisas que eu tenho dificuldade até de... eu gosto muito de ser visual, né? Tem coisa que eu tenho dificuldade até de desenhar exatamente. Eu fico assim, puta, é isso, não é? E tal. E assim, até tentando entender, assim, nesse aspecto de vocês irem lá fora e trazer as informações e tudo mais. Como é que era um pouco dessa troca com outros, enfim, essas referências com, sei lá, outros bancos centrais? Como é que era um pouco desse... Ou se vocês também tinham outras referências além de bancos centrais para fazer esses benchmarks? Então, a gente... isso é um pouco natural, né? A gente tem alguns fóruns de discussão de autoridades, isso é normal, e isso acho que foi muito fortalecido na época da crise, né? Que aí os reguladores tinham que se falar mesmo, você tinha um negócio que espalhava, né, nas fronteiras e tudo. Então, esse fórum é natural. Então, a gente começou a aproveitar também esses fóruns, né, nessa parte mais de eficiência.
Então, no caso específico até do Open Finance, né, na época, vamos colocar o Open Banking, porque a Inglaterra tinha começado, a gente fez várias viagens para lá. Né, e conversou, eu mesmo, em 2019, fui eu e o Otávio, mas foram outras pessoas da equipe. Legal. Tivemos discussão a técnicas, lógico, com as autoridades, né? A gente queria entender qual era o objetivo, como é que eles estavam construindo aquilo ali, o papel da regulação, mas a gente foi muito também no mercado. Então a gente conversou com vários players, com a Radiant, Legal. vários agentes ali. Pô, chatão, né? Ir lá pra Londres, né? Bater um papo com a galera. Mas tentando de fato ver como é que aquilo ali casava, né? E, cara, foi assim, bastante claro, assim, ficou nítido que você via ali, você pegar a Inglaterra, por exemplo, os problemas que eles têm são muito menores que o que a gente tem aqui, mas muito, né? Você não tem muita questão de inclusão, né? Você tem uma competição, bem ou mal, ali, bem desenhada, você tem ali, as pessoas têm a questão de educação financeira, é um outro nível, tal, né? Agora, eu acho engraçado que eu vejo muitas notícias de lá e eu lido com sei lá, acho curioso porque eu comparo com a nossa realidade e é muito diferente, né? Mas dos tempos para cá, eles usam muito o termo cost of living crisis. Eu falei, cara, vocês não iam durar um mês no Brasil, porque eles estão toda hora com isso, a crise do custo de vida, etc. e tudo mais. E assim, eles estão tratando como seríssimo mesmo, óbvio, né? Mudou muito em relação ao que era lá. Mas é isso, talvez está mudando o cenário, né? É um cenário muito mais, vamos dizer assim, acho que muito mais tranquilo perto do que a gente tem, né? A gente tem muito mais disparidade para ser trabalhado aqui, né? E por isso que aqui tem um potencial muito maior para projetos desse tipo, né? Sim. E a gente tem muito mais criatividade. Os profissionais aqui, porque a gente está acostumado com crise, né? Está acostumado com esses momentos difíceis e tudo. Então, eu acho que a gente já via ali um potencial muito maior, né? Então a gente tentou pegar, e aí, bom, não foi só com a Inglaterra, mas na Ásia também, né? A gente conversou muito ali com Singapura, tal, Austrália, com o pessoal da Austrália também, a gente teve bastante conversa. Então, para entender o que cada um estava fazendo, quais os objetivos e tudo. E aí, de fato, esse benchmark foi importante para a gente começar já tentando acertar um pouco mais do que errar, né? Não quer dizer, você sabe bem que não é um projeto trivial, não é. Longe disso, pelo contrário, né? É bem complexo. Muita coisa para acertar. É algo que eu sempre falei que era de médio e longo prazo. Apesar da gente já ter, eu acho que alguns resultados de curto prazo, né? Vou chamar curto prazo aqui porque, de fato, Sim. É algo longo, né? Mas que a gente sempre colocou que a gente tinha algumas fases a serem ultrapassadas ali, né? Eu nem estou falando das fases lá de implementação, não, né? É que eu acho que tem uma certa ansiedade, sei lá. Natural, né? Acho que é meio natural, mas parte eu acho que é por mídia mesmo, parte é porque foi vendido internamente e aí o cara precisa pagar o projeto interno porque é de negócio e lá tem que vender para o diretor e para não sei quem e tal. Então acho que rola uma ansiedade ali mesmo e também porque não é um projeto barato, né? Se a gente for olhar, né? Então, se a gente for olhar o momento como um todo, o pessoal está controlando o custo, etc. E, enfim, tem um certo... É representativo, né? É um investimento representativo. E aí, até te perguntar um pouco em cima disso, quando a gente fala de estrutura, você imaginava que na estrutura inicial a gente ia ter tanto GT, Squad mais técnico, etc. Acho que ia mais para esse lado? Ou foi algo que foi acontecendo mais naturalmente? Não sei. Então, cara, a expectativa que a gente tinha estava até em norma, né? É que esse negócio ia durar pouco. Uhum. A gente ia para uma estrutura definitiva, com o staff mais independente.
Mas continuando com os GTs, isso a gente sempre teve claro que a gente precisava da participação do mercado, né? Não era só um staff ali da estrutura, né? Mas que o mercado ali participasse. Mas, de fato, a gente demorou muito mais, é muito difícil. Acho que esse é até uma das complexidades, é essa de coordenação, né? Porque por mais que a gente esteja falando aqui de tecnologia, você mexe muito com estratégia, mexe muito com market share, né? Mexe muito com tudo isso. Então, tem algumas vezes algumas visões divergentes e tal, então super difícil de fazer esse alinhamento. E isso se reflete ali na discussão, né? Quem tá mais próximo ali vê que muitas vezes a gente dá uma parada em alguns assuntos, alguns momentos, acontece e tal. Mas as coisas estão acontecendo. Então a gente não esperava que fosse ficar essa estrutura ainda inicial por tanto tempo. Mas foi super difícil, né, de ter essa coordenação, essa articulação. Então a gente vai ter que tratar isso até por regulação. Então os GTs foram crescendo, foi meio que natural, apesar da gente achar que tinha que ter os GTs, mas a coisa foi aumentando pela necessidade que se teve, pela complexidade do projeto, e ao longo do tempo também essa complexidade vai aumentando, né? Sim. Então foi meio que natural essa criação. Mas a gente está com a expectativa de fechar, né, de criar essa estrutura mais formal. Até a gente estava conversando ontem, não dá nem para chamar de definitiva, porque... Definitiva é um termo muito forte, muito né? forte, muito forte. Ainda mais num projeto desse que nunca vai acabar. Exato. E a gente vê aparecendo, né? O Reino Unido tá apanhando lá para achar o definitivo também, né? Um modelo. Uma outra coisa que a gente, eu conversei com bastante gente, né? Falei, vamos ter essa oportunidade de conversar com o João no podcast, então já fui falando com todo mundo. E aí o pessoal foi me bombardeando aqui de perguntas. Você me bombardear de volta aqui, exato. Né? Tá então bom. eu tô tentando representar aqui todo mundo com um pouquinho de cada uma das perguntas. E uma que apareceu foi o seguinte: o quanto, o quanto que vocês acham, sei lá, o quanto foi planejado, o quanto vocês imaginavam desse balanço entre apertar e afrouxar o cronograma. Porque, de um lado, às vezes o cronograma vinha muito apertado e não necessariamente, talvez, com toda a especificação clara, e aí, de repente, ele não parecia ser tão factível no primeiro momento, mas depois a gente ajustava e chegava nele. Aí tinha um pouco desse balanceamento. E aí, talvez, como é que isso vai impactar até para outras iniciativas que estão vindo ainda, né? Porque, por mais que sejam iniciativas, entre aspas, separadas, no final do dia são os mesmos times, né? Se eu falar Real Digital, se eu falar de outras coisas que estão acontecendo, o roadmap do Pix, acaba impactando times bem próximos, né? Não, essa questão é excelente, tá, Gabriel? Foi uma baita experiência. Está sendo uma baita experiência. Desde o início a gente sabia que era um cronograma muito ousado, né? Mas foi uma decisão. Aí, uma vez definido o cronograma, a gente foi para cima para fechar aquele cronograma. Acho que vale ressaltar que ele era... Eu já falei isso aqui também. Ele era ruim para vocês também, né? Pra gente. Ninguém dormia mais. Assim, era para todo mundo. Eu sei da reclamação de todo mundo. Eu sei do turnover que isso gerou nas equipes de TI e tudo. Mas pra gente também era bastante pesado, né? Mas todo mundo foi para cima para tentar fazer e o próprio mercado foi também, né? Mas, de fato, era um cronograma mais que ousado, né? Então, e super complexa a implementação, com custo, com mudanças muito fundamentais, né? Você pegar aí os incumbentes e tal, com sistemas legados. Bom, você conhece bem. Sim, na época eu tava no Itaú lá, cara. Infernal, né? Ralamos pra caramba, cara. Eu sei disso. Então foi uma busca muito frenética até por cumprir a regulação. Né? A fase 3, eu lembro que eu fiz
pediram assim, faz uma especificação, hein? E aí eu falei, cara, eu peguei a documentação de UK de cabo a rabo, dei meus pitacos do que eu achava que ia mudar e falei, ó, cruza o dedo e vambora, cara. Deve vir mais ou menos assim. Acabou que foi o próximo, mas assim, foi loucura, assim. Até pegar confiança de que, putz, vamos, é isso aí. O que você pensa? Um analista dentro de uma instituição, até você fala, é isso mesmo para fazer? Até você assumir esse... É muita responsabilidade e muita coisa muito nova, né? E as instituições estavam vindo do momento que era assim, né? Até brinco que hoje o Bacen virou o CPO do mercado financeiro, né? Virou chefe de produto e aí a gente vai tocando backlog aqui, porque isso começou com o Pix. Foi a primeira grande entrega rápida que todo mundo foi lá e fez, etc. E aí começou com o roadmap do Open Finance ali. E tava todo mundo aprendendo a mexer com aquilo ali, com a incerteza. Então, até uma nova forma de trabalhar internamente, acho que foi aprendida nesse momento, né? Então, acho que o pessoal hoje lida com mais naturalidade com o não saber de algumas coisas, né? Não, exatamente. Então, assim, esse foi o grande aprendizado, né? Então, esse primeiro ano do cronograma ali, que foi terrível, que foi tal, o que a gente viu no final? Que por mais que a gente esticasse, né, para um cumprimento da norma, para um compliance daquilo ali, qual que era a efetiva entrega, né? O que tinha do outro lado ali? Dava para usar? Uhum. Na época, mais ou menos, né? Sim. Então, assim, era melhor. Então, a gente teve uma parada e falou, não, vamos ter que gerir esse projeto, né? E fazer uma gestão de fato de tecnologia, que às vezes, um método, né, mais de teste, um método de pegar backlog e tentar resolver, né, fazer alguns freios de arrumação e tal. Então, aí esses ajustes no cronograma ficaram um pouco, né, descolados daquilo que inicialmente foi colocado ali. Então, foi, de fato, um grande aprendizado. Hoje, os próximos passos de regulação vão, né, já abarcam toda essa experiência, né, cara? Então, a gente sabe exatamente que cronogramas muito ousados não geram no final ali, vão gerar retrabalho depois. Então, é esse cuidado que agora a gente tem. Agora, sem perder também esse senso de urgência, né? O senso de que isso tem que estar funcionando, que as coisas têm que estar bem feitas, mas tem que ter prioridade, né? O sistema financeiro tem que ver todo esse projeto como uma prioridade, porque é uma prioridade que a gente colocou ali na regra. Mas aí uma dúvida, ainda falando de cronograma. O quanto você acha que a gente pode... assim, o que pode ter risco aí para impactar o cronograma? Então, falando de recursos do próprio Bacen, né? Então, essas discussões de, eventualmente possível paralisação, ou coisas quando a gente olha a longo prazo, etc. Ou até mesmo, enfim, entrada de outros projetos. Não sei se você vê algum outro risco quando a gente pensa mais a médio prazo, assim. Então, cara, eu até comentei, eu acho que tem um risco de fato ali no Banco Central, né, na parte de recursos humanos, que a gente está tendo as paralisações ali, né, por demandas ali da categoria, a gente está muito tempo sem concurso, temos poucas pessoas envolvidas, isso exige bastante também, né? Tem questão também de assimetria de tratamento com outras carreiras. Então, gera um desincentivo ali, então a gente já vê perdendo gente na equipe e tal. Então, tem um risco relacionado a isso. E tem outros intrínsecos ao projeto, né? Eu acho que um que a gente está tratando agora, e até eu acho que é um pouco consequência dessa grande corrida que foi feita no início e tal, a gente está arrumando um pouco a casa ali para, aí eu digo até do projeto como um todo, para evitar alguns problemas que aconteceram ao longo do tempo. Então, por exemplo, qualidade de dados, problema de conectividade que sempre deu, né? Disponibilidade de API e tal.
Então, algo que está sendo tratado, que sempre foi enxergado como risco, foi um pouco a gente amarrar um pouco, por exemplo, métricas de acompanhamento. A coisa tem que ser em tempo real, né? Não adianta Sim. você ver ali um tempo depois. E a métrica também auto-preenchida também é complicado, né? É melhor do que nenhuma, mas eu acho que é meio... É o analógico no mundo digital, né, cara? Então, você fala, beleza, é melhor do que nada, mas tá muito suscetível a erro, né? Enfim. então foi importante no momento que a gente estava um pouco às cegas ali, né? Claro, Porque você tinha que cumprir, exato. tava todo mundo cumprindo e tal, mas não se conversavam, Mano, né? vamos embora. Igual aqui, pô. Não deu pra gravar em estúdio, eu gravo de casa e vamos, vamos embora. Entregar o que tem que entregar. Exato. Só que tem que ser bem feito, né? Então foi importante na época, só que você leva muito mais tempo para corrigir rota. Muito mais tempo. E vem coisa errada, vem qualidade ruim e tal. Então, o desenvolvimento está sendo feito lá com PCM, lá com teste em produção, tudo aquilo lá que a gente tá pegando as coisas agora em muito mais tempo real, né? Na época, também com essa história da informação, a gente teve uma frente fortíssima dentro da estrutura para tratar dos tickets, né? Porque tinha muito ajuste bilateral, né, entre as instituições. Não, vem cá, por que não está conectando? Não, ajusta isso, que eu ajusto aquilo e tal. E a coisa ficava perdida, né? Então a gente forçou todo mundo a abrir os tickets e tal. Para ter essa visibilidade também. Para ter a visibilidade, ter uma correção pro ecossistema, né? E não bilateral. E tudo isso a gente está tentando fazer, diminuir o espaço, né? Então, quando você transforma tudo em digital, eu vou ver a disponibilidade da API em tempo real, eu vou ter métricas aqui que o pessoal tá debatendo, né? Para fazer lá a PCM e tudo. Eu acho que eu tenho um caminho que eu gosto muito, que é deixar o máximo de coisas públicas possível, que aí o pessoal se mexe. Assim. Lá de fora, quando você entra... eu não sei exatamente por onde que essas APIs são, mas eu entro no site lá do Finextra, lá no jornal, e eles têm uma parte de APIs que eles puxam de algum lugar lá de Open Banking, e tem lá, cara, os bancos que estão disponíveis e indisponíveis. Eles têm uma parte, qualquer banco, né? Eles têm lá uma obrigação lá do sistema financeiro de ter uma avaliação de NPS, e todo banco tem que botar na cara do gol, né? Esse banco está em tal lugar na NPS. Não, enfim, tem algumas coisas ali que obrigam o pessoal a se mexer. E recentemente, já deve ter alguns meses, eu publiquei um exemplo de alguma coisa do Dash Cidadão, e eu fiz um comentário dando um exemplo, assim, que... olha só um exemplo, uma conversão... que assim, o número em si ele não diz, assim, ele não explica nada, porque tem uma série de outras coisas, mas era um número que ele mostrava uma conversão X na ida de um banco para outro e Y na volta. Cara, o que eu recebi de mensagem por causa disso. Não, porque não sei o quê, esse número tá errado. Eu falei, mas tá lá, cara. Mas enfim, eu acho que é um caminho que movimenta um pouco as pessoas ali e tudo mais. Acho que isso ajuda também. Eu quero aproveitar para a gente falar dessa história ainda de evolução. Acho que tem vários assuntos aqui para falar disso, mas estamos falando de arrumar casa, arrumar itens aqui, e também tem questões de evoluir escopo e tudo mais. Então, exemplo, que horas, por exemplo, a gente vai falar ou se a gente vai falar, ou... Eu, particularmente, nem sei se a gente deveria falar agora ou não, mas de outros arranjos em iniciação de pagamentos, por exemplo. Sei lá. Vamos falar disso? Não vamos? Tá na hora? Não tá? Então, cara, eu concordo contigo. Eu acho que não está muito na hora da gente olhar muito fora ali do Pix, né? Porque o Pix tem características muito próximas do que a gente quer do Open Finance, né? A velocidade, a dinâmica, tudo aquilo ali. Então, é lógico... TED, né, tem que olhar ali, vai chegar a hora, mas eu acho que não, né, eu acho que o Pix tem lá o efeito importante, e ataca
grande parte dos casos de uso. Agora, tem um outro arranjo que a gente já tem conversado e que é algo que se está pensando aqui e conversando com a indústria, que é o de cartão de crédito. Então, me falaram esse aí, eu te falei o negócio do visual, né? E eu tentei, eu ainda não me veio na cabeça como é que a gente faz uma iniciação de cartão. Hoje, a iniciação de cartão é feita pelo credenciador. Mas sem, vamos dizer assim, no mundo que tem redirect, né? No mundo atual. Como é que funcionaria? Eu tiraria o credenciador, né, a princípio. Então, essa iniciação seria feita no redirecionamento do iniciador. Essa é uma possibilidade, tá? Eu tenho outras formas que já foram propostas. A gente está discutindo também. Isso é muito também inicial, tá, Gabriel? Então, assim... mas tem aquela história do iniciador acionar o credenciador e a cadeia como um todo. Só que aí você começa a botar que eu fico pensando assim. É que eu fico pensando assim, hoje, e até vou perguntar essa parte de fase 3 aqui e tal. Pagar com cartão é muito bom, assim, muito fácil, cara. Você nem vê que pagou. É óbvio que nem todo mundo tem cartão, tem várias questões ali. Mas, assim, pouquíssima fricção. O Pix também é muito bom, mas tem um stepzinho do copia e cola e que a gente tem o potencial de tirar ele com a iniciação. E acho que o ITP a gente pode falar que ele não decolou ainda, né? E aí eu até quero te provocar nisso. Mas se eu falar de iniciação no cartão, para mim ele não tem um copia e cola. Então, assim, para ele ser melhor que o cartão atual, ele tem um desafio maior ainda do que o Pix, na minha visão, assim. Aí eu queria até ouvir um pouco assim, de você. O que você acha, beleza, né, nessa história aí do cartão e como é que... O que a gente pode fazer pro Pix decolar também, o Pix do Open Finance, que hoje eu acho que ainda não engrenou tanto, assim, né? Vamos lá. O cartão, como eu te falei, a gente tá conversando, né? Tá tateando também. Eu concordo contigo, mas imagina se você tivesse suas credenciais salvas ali no seu aplicativo, no seu iniciador do cartão. Você mesmo comentou, né? A experiência é fluida, né? É boa. Então, imagina se você já tiver tudo isso ali e sendo facilitado para pagar com cartão também, né? Dentro de um leque de opções, Pix, cartão, aí tá ali. Como vai ser o desenho, né? Essa é a dificuldade também que a gente está debatendo. Já vieram desenhos ainda muito, para mim, ainda não tão eficientes, que também não foram muito bacanas. Mas assim, a gente está dando a possibilidade para o mercado trazer esse arranjo, né, para o Open Finance. Vamos ver o que vem, né? O que acontece. Mas, de fato, é bastante inicial. Mas a gente sabe da importância do mercado, do arranjo, cartão de crédito, cartão de débito para o mercado. Então, é justo olhar isso, como é que a gente encaixa ali no Open Finance. E aí vamos falar de Pix na iniciação. Você tem toda a razão. Ainda a gente está num estágio totalmente preliminar de desenvolvimento, temos pouquíssimas operações. Só os empolgadão mesmo. Só os empolgados que estão por questões até muito da jornada. A gente tá naquela fase, hoje, a jornada de pagamento, de iniciação, é pior do que a jornada de dados. Sim. A gente tem muito para acertar ali. E essa é a prioridade do momento. Né? A gente tem alguns elementos ali que tem que ser tratados. Antes de qualquer coisa, a própria jornada. Se você for olhar, a taxa de conversão de iniciação é bastante pior que a de dados. É menos da metade. Assim, é baixíssima. Uhum. E aí, por disponibilidade da API, aí entra pop-up no meio da jornada, aí tem uma série de coisas que isso agora está sendo tratado. Então, a prioridade agora é tratar isso para que iniciação de pagamento funcione.
E aí na esteira você tem as outras questões, né, que a gente tá olhando ali, que é a jornada sem redirecionamento. Essa aí, de pô, pagamento. eu vou soltar foguete quando sair. Mas eu tenho até uma pergunta dela aí, porque essa jornada, ela tá vindo como, pelo menos no primeiro momento, a gente tá falando de teste, etc., como opcional. Mas se ela vier assim, o impacto dela não vai ser um pouco restrito? Opcional que eu digo do lado das instituições? Isso. Eu concordo com você, mas é porque é um salto muito grande, né? Quando você Aham. fala, eu vou tirar o redirect dali e tal, então você tem meio um compartilhamento de responsabilidade ali, porque o detentor da conta, no final, vai ter que acatar, né, aquilo que está vindo do iniciador. Então, é um passo grande. Então, num primeiro momento, é como um momento de teste, Sim, 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 né? concordo. Então, e aí depois a gente vai observar para ver É que a como longo prazo, tratar. pô, eu gosto muito da referência da Índia lá. Tudo bem que ele tem um intermediário ali, uma Sim. câmara ali. É porque eles misturam assim, fazer o depara completo, né, do UPI com Identidade digital, uma com essa. mistura, não tem um depara totalmente igual, né? É, Mas, pô, para a jornada em si é muito legal, assim, o cara usar a carteira e movimenta tudo por trás, etc. É, e para mim, enfim, eu brinco muito com esse. Eu vou até montar uma camisa assim, do No Redirect e tudo mais, mas eu acho, assim, eu sou super fã, eu acho que vai mudar muito o jogo, assim. E a gente espera também, entendeu? Então tem que desenvolver o modelo, a gente tem que estar confortável, tem toda, né, essa questão de responsabilidade, de segurança envolvida e tal. E aí depois ver como é que se desenvolve isso, né? É, eu também acho que vai ser uma mudança boa, né? A questão da iniciação também tem a história de outras funcionalidades, né? Hoje, para o iniciador, tem que estar. Primeira coisa, tem que estar funcionando bem, tem que estar fluido, tem que estar liso Uhum. ali, né? E hoje não está. Então, acertando tudo isso já é um passo gigante. E aí eu acho que começam outros casos de uso. Mas, além disso, a gente tem a história do pagamento recorrente, você tem outras questões que são importantes, né, para uma instituição lá, para uma IP, para um iniciador ali, conseguir bolar os casos de uso, né? Uhum. Então, isso tudo também está sendo tratado, né? A gente tem lá o pagamento recorrente, Pix automático, tudo aquilo ali que vai ser embarcado também na jornada de iniciação. Acho que os trilhos do pagamento recorrente, eu acho que eles vão abrir uma série de outros casos. Porque, assim, quando eu volto um pouco no tempo, eu lembro que a gente falava, assim, de movimentações inteligentes. O PFM que já arredonda. Se você tem um VRP, um trilho do VRP, você poderia criar Sim. isso com esse VRP por trás, uma atualização. Eu acho que Valores diferentes, exato, né? né? No momento que a inteligência te falar Porque aí você acha que o VRP é uma ferramenta, vamos dizer. Porque acho que até agora a gente tem ferramenta. Beleza, dados, você consegue ter bastante diferença, mas o pagamento do jeito que está hoje, não acho que ele dá para ter muita diferenciação. É check-in, limitado. cash-in, desculpa, e-commerce, checkout, enfim. Agora, o VRP, eu acho que ele vai conseguir ter usos diferentes, criativos, e aí acho que vai conseguir abrir um pouco. A gente vai ver coisas que a gente não tá vendo agora. Acho que vai ser legal. Assim, Eu tenho essa visão também, tá, Gabriel? Eu acho que com essas funcionalidades as coisas começam a acontecer. Porque aí, de fato, a turma vai pensar em caso de uso. E quando tiver lá a parte de investimentos juntos, que você começa a combinar esses ativos e passivos, né? Déficit ou excesso de caixa, né? Aí os casos de uso eu acho que vão começar a acontecer e a gente vai ter aí umas aplicações bem mais legais assim do que a gente tem hoje. e aí, falando ainda agora, aí dentro do Pix, a gente tem dois cronogramas andando em paralelo, ou como é que esse negócio funciona, que é o seguinte, eu tenho o Pix andando e eu tenho o VRP, o Pix via Open Finance, e eu tenho um cronograma.
como é que é o caso desses dois? Eles andam juntos ou não? Em algum momento eles podem ter conflito ou não? Como funciona isso? Eu até queria entender um pouquinho mais, assim. Então, os cronogramas não estão colados, tá? Eles estão casados. Então, todas as regras que estão no arranjo ali são as regras que vão ser replicadas lá na recorrência que está sendo tratada no Open Finance. A diferença é que a gente vai ter um iniciador, né? Podendo ofertar podendo ter essa funcionalidade. Mas tudo, as equipes até estão trabalhando juntas para que as trilhas saiam ao mesmo tempo, né? Para que as coisas tenham exatamente as mesmas características. Tipo, a cada live que sai do Pix, a galera dá uma gelada lá nos grupos de Open Finance. Fala, pô, ferrou, e o VRP, e não sei o quê. Acho que essa é uma preocupação que eu vejo o pessoal falando, assim. Não, você tem razão, né? Só que as coisas vão caminhar juntas. Legal. Isso já está bem claro. E como é que você vê, por exemplo, a indústria... E aí, de novo, volta aqui essa história do nosso CPO aí, do mercado. A indústria, às vezes, está tentando já... tentando fazer inovações. Então, assim, é que o Banco Central também não está deixando a gente respirar, né? Está trazendo uma atrás da outra. Mas a indústria está tentando também inovar e criar coisas em cima do Pix. Mas o Pix também não para de evoluir, né? Então, algumas... acabam sendo uma antecipação do roadmap do Pix. Como é que vocês veem isso acontecendo? Então, assim, alguma coisa de crédito ou um parcelamento. Então, o nosso Pix tem essa forma, a gente parcela, a gente faz não sei o quê. Como é que vocês veem essas antecipações, essas coisas novas que o pessoal vem criando, que em alguns momentos é uma certa antecipação, talvez, até dos roadmaps aí do que vem pela frente? Das funcionalidades, né? Cara, eu acho que o objetivo todo foi esse, né? A gente construir aí toda dar essas ferramentas para o mercado começar a trabalhar e criar. Então a gente vê sempre com muito bons olhos, né? Você vê lá o sandbox com regulatório ali, já com aplicações do Pix, com questões desse tipo. Então, assim, é natural, é importante e é esperado. Tá? Então, a gente quer de fato que os casos de uso cheguem, mesmo que seja uma antecipação daquilo que se está pensando. Aí é lógico, né? Se começar a confundir mais do que ajudar, a gente vai chamar para conversar, né? Porque ali uma das mudanças do Banco Central muito fortes é essa proximidade que a gente tá também do mercado, né? Para entender. Então... Porque hoje todo mundo tá botando Pix em tudo que é marca também, né? Isso virou uma... Eu não sei se é uma preocupação para vocês, mas é tudo Pix alguma coisa, não sei o que. Tem até um que virou meme, assim, na internet, principalmente na torcida do Flamengo, assim, que... Cara, que é golpe, né? Um negócio meio de laranja, sei lá o que é a história, que eu acho que o cara deposita dinheiro... numa conta e o cara te devolve dinheiro de outra. Então ele tá meio que lavando dinheiro. E aí, só que qual que é o nome do negócio? Que é o mascote do Flamengo, então lá, Urubu do Pix. E aí ele fica nessa de você botar o dinheiro e ele te devolver. Só que é isso. E aí nessa do Pix virar um verbo, virar uma coisa, né? Não é mais dinheiro, é Pix, né? Parece que é algo diferente. Enfim, estão usando o nome do Pix para tudo agora. Cara. Cara, é complicado. Essa questão ela é relevante, né? Porque é natural, toda essa evolução que a gente está tendo, tecnologia tal, a gente acelerou todos os processos, né? Então, é natural também que o fraudador evolua, né? É natural que o fraudador venha com toda a inteligência e criatividade e velocidade. Né? Então, se por um lado a gente está desenvolvendo todo esse ferramental, por outro a gente vê também essa evolução do outro lado ali e a gente tentando sempre tratar isso. Né? Então, são várias iniciativas ali do banco, a parte de supervisão, a parte do Pix, com a questão do compartilhamento de informações, várias ações, a questão também de abertura de conta é super relevante, né? Em vários casos e tal. Então, esse é um tema prioritário para o Banco Central. A questão de fraude, questão de tratar esse movimento que é natural
quando a gente tem a tecnologia vindo e ajudando, vem também com os riscos envolvidos, né? Então, a gente vai ter que conviver e tratar, né, ao longo do tempo. Agora a questão do Pix também tem toda lá, a gente, né, teve uma preocupação desde o início no arranjo, né, como é que você vai usar a marca, como é que você vai fazer, mas a turma é criativa, né, cara? A turma do Flamengo aí. Pô, cara, esse do Urubu... E aí o pessoal brinca, porque tem essa história de... O Flamengo tá arrecadando muito dinheiro, né? Eles falam, de onde vem o dinheiro? O pessoal usou, o Urubu do Pix. Aí tem essa brincadeira agora. É o mesmo depósito 20 vezes. Eles falam isso. É muito louco, porque o anúncio é tipo isso. Você manda R$20 e te devolve 100. Fala, cara, que tipo de negócio é esse que gera isso? E o pessoal, enfim, vai e participa dessas coisas. Eu tenho um número importante para falar aqui, que é de 92%, e eu estou falando isso para a audiência. Esse é o número de pessoas que escutam o podcast e não estão inscritas no canal. Então, se você está ouvindo esse podcast agora, deixa aí a inscrição no canal, se inscreve no Spotify, deixa essa avaliação, ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo de qualidade aqui dentro do Open Finance, dá essa força para a gente continuar o nosso papo. E eu vou aproveitar já esse intervalo que você acabou de se inscrever e já vou soltar uma bomba aqui pro João, que é o seguinte. E o Epoch, cara? Lembra do Epoch? Como é que tá o Epoch? Lembro muito bem das primeiras pesquisas e, para mim, um dos cases mais legais quando a gente falava de marketplace de comparadores de crédito, de oferta de crédito, etc. E, infelizmente, a gente não tem referência em lugar nenhum no mundo de como é que se faz isso. É um negócio difícil pra caramba de fazer. Em que pé que tá esse negócio, como é que a gente resolve. Uma vez eu escrevi sobre isso, que era jabuticaba, né, do nosso Open Finance, porque é isso, é só nosso. E, enfim, como é que tá esse negócio? Isso vai acontecer, viu, cara? Eu também eu concordo contigo. Sempre foi um dos grandes diferenciais, né, do modelo. Só que eu acho que foi no momento errado. A gente colocou aqui um pouco no momento errado. A gente foi meio combatido, aqui, sendo bem honesto aqui, bem aberto, em várias frentes. Tanto do lado das fintechs, quanto do lado dos incumbentes e tal. Você tinha ali já alguns contratos bilaterais na parte lá de correspondente de crédito e tal. Então, quando a gente quis padronizar ali, veio muita força contrária. Então, acho que foi um pouquinho no momento errado. Então, até converso com a turma, o que a gente tem que fazer? Primeiro, é isso que está sendo trabalhado agora, faz parte da agenda. Trabalhar primeiro em portabilidade. A gente tratar como é que é o operacional da operação de crédito, quando eu quero ter uma trilha de ter toda a informação. Né? Então, primeiro encapsular essa questão da operação. Né? E depois, como é que faz, né, talvez até liquidação, como é que as coisas mudam. Então, olhar, de fato, portabilidade dentro da trilha do Open Finance. Uma vez desenvolvido esse caminho, aí o Epoch é um pedaço do caminho do Epoch que a gente consegue voltar forte quando isso aí estiver mais bem definido. Então, o Epoch está congeladinho ali, mas tá parado, mas ele está lá. E ele volta porque a gente acredita que ali tem um potencial imenso, né? Para casos de uso bem interessantes. Legal. Eu tenho um sonho, assim, que é o seguinte... Bom, a portabilidade, eu não sei em que momento da vida que ela ficou desse jeito, mas a portabilidade de telefone, né, de telefonia, pô, ela é muito fácil. A primeira vez que eu fiz, eu fiquei assustado. Falei, não preciso fazer mais nada na outra, não? Tipo assim, é só nessa operadora e esquecer a outra? Então, na minha cabeça, em algum momento, eu gostaria muito de chegar num banco novo, falar, olha, uma área não logada, sei lá, te compartilhei meus dados, e aí, faz aí o pacotão, deixa eu ver. Tá, você vai me dar tanto de limite, tanto de crédito, tá, isso aqui, essa outra oferta, tá bom, pode abrir tudo, então, e cancela na outra. Tipo assim, esse pra mim seria o mundo que eu falo assim, ó, galera, tá encerrado, não tem mais edição podcast, tá resolvido e acabou, assim, sabe? Porque eu acho que seria um nível de fluidez e etc. que
Para mim seria um lugar legal para chegar. E tem parte disso no Reino Unido, que a gente não fala disso pelo Open Banking, mas é o tal do account switching lá. Enfim, a gente tem outras coisas aqui. E até queria entender isso com você. Como é que a gente chama esses outros itens de portabilidade que já existem para dentro do Open Finance? Ou como é que a gente faz essas histórias se conversarem todas aqui, sabe? É engraçado você falar isso, cara. Essa semana, conversando com meu irmão é dono de academia, né? Lá em Brasília. E aí ele, confusão lá com o banco dele, tá mudando de banco. Ele, o que eu faço, cara? A primeira coisa é o Open Finance. Ele, tal. Então quer dizer que eu vou apertar o botão e vai mudar tudo? Exatamente essa questão que você colocou aqui. Eu falei, ainda não. Ainda não, mas isso vai acontecer um dia. Então também é algo que a gente conversa, né? Da visão de futuro ali. Ter essa facilidade, né, de você conseguir, por completo, ter essas migrações, aí, ter essas portabilidades. A gente vai ter que fazer pecinha por pecinha, sim, né, Gabriel? sim. Super difícil ter... Ainda vai ter muito episódio, tá, gente? Fica tranquilo. Só que é algo que se vislumbra, né? É algo que se olha, né? Então, a própria portabilidade de crédito já é algo que facilita demais, né? Se você for pensar, hoje demora lá 5 dias para o cara responder com uma informação que às vezes dá errado, porque o CPF está errado, o CNPJ né, o valor do cálculo da operação veio divergente no centavo e aí a operação não dá. Então, isso a gente vai começar a limpar essas questões, facilitar essas questões, né? A própria portabilidade de salário, que hoje é até fluida, né? Sim. Também, né, a gente tem que buscar cada vez mais ter as trilhas que facilitam ainda mais, né? Então todo esse pacotão aí, ele está sendo olhado, mas vai ser, de fato, parte... Vamos por parte, aí vamos chegar lá. Uma outra coisa, eu queria falar de impacto, assim. Teve uma notícia que já não lembro mais quando é que você falou, talvez tenha sido no começo desse ano, assim, olha, beleza, completamos 2 anos, a gente construiu infraestrutura, etc. E agora a gente pode falar de agenda evolutiva e começar a olhar para impacto, etc. E dando um contexto, né, o Reino Unido tem um framework lá que eles olham para impacto, que eles começam a olhar as dimensões lá da sociedade e como é que está impactando lá. Eles têm, então, assim, olha, o quanto que isso está impactando para PJ ou não, para PF, e aí eles ter algumas pesquisas, enfim, etc. Como é que nós vamos avaliar impacto aqui? Já está nesse momento da gente começar a pensar, já estamos pensando ou não? Como é que você acha que é a forma da gente entender? Eu sei que a gente quer aumentar a competitividade, isso está muito no nosso radar. Como é que a gente vai olhar para isso? Então tem todas aquelas dimensões, né, que a gente colocou como objetivo, né? Se você olhar ali, cara, são poucas normas que você define o objetivo ali, né? E o Open Finance tem lá os objetivos, né? De inovação, de competitividade, tem um genérico lá de eficiência, de inclusão, né? Sim, de inclusão. Que também é algo que a gente consegue ter indicadores. Então, a gente vai sim buscar. Eu acho que a gente já está num momento que muita coisa foi entregue e a gente já conseguiu acertar muito das engrenagens ali. Então, já dá para começar a pensar nisso, em olhar esses impactos. E aí tem que ter toda uma discussão de métricas. O Reino Unido, você bem colocou aqui, já tem algumas... eles já fazem um trabalho desse tipo. A gente tem que alguma coisa dali vai ser parecida, outras são muito próprias da nós. Mas eu até também, sendo bastante honesto, eu acho que a gente tem ainda um caminhozinho aqui de iniciação, né? De azeitar toda a parte de iniciação de pagamento, que é uma funcionalidade que eu acho que vai gerar um impacto bem grande quando tiver bem arrumado, quando tiver lá o RP, quando tiver tudo ali e tal. Mas é que, por exemplo, a gente está com 30 e tantos milhões de consentimento. 35, né? Tipo assim, já passou dos
early adopters, né? Já. Então, assim, alguma parte da população já está usando, já está ficando feliz ou insatisfeita, a gente já conseguiria... enfim, já tem gente feliz, já tem gente no Reclame Aqui, então já tem gente no Twitter, já tem em vários lugares. Assim. Não, você tem razão. A gente tem conversado sobre isso, né? Tem conversado de como avaliar esse impacto. E já dá, de fato, a gente já tem casos de uso importantes em crédito, em portabilidade, tudo e tal. E tentar ver como fazer essa avaliação de impacto, né? Não tem nenhum trabalho ainda muito definido, tá, Gabriel? Mas isso a gente já está iniciando as conversas, né? Aí é aquela história também do cobertor curto, né? Sim, tem claro. pouca gente ali, estamos pensando, focado totalmente no projeto, vamos avaliar. Mas é de fato importante. Agora, sempre lembrando também que o Open Finance ele é diferente, né, do Pix ou de outros produtos que você tá executando, está fazendo ali, você está... É uma infra, né? Na verdade, o Open Finance está ali por trás, né? Você está ligando as pontas, né? Você está criando ali as possibilidades e tal. E no final, os produtos vão estar em cima ali do Open Finance. O cara vai sentir o benefício com aquele produto, né? Com aquela aplicação que junta as coisas. Que assim, por exemplo, esse do Reino Unido, eles têm um negócio que eu acho legal. Bom, eu vou fazer o jabá aqui. A gente tentou fazer parecido nas jornadas aqui. Inclusive, obviamente, eu vou te entregar... Eu guardei algum desses reportes presencialmente, porque eu sabia que, cara, alguma coisa boa aconteceu no ano. Então, já vou te entregar um presencialmente aqui. Obrigado, cara. Então, já quero deixar contigo aqui uma versão impressa. Eu vou deixar mais para você levar lá para a galera lá no Banco Central. De mapear as jornadas que tinha um negócio super legal, que era uma lojinha de aplicativos. Então, eles pegam as soluções que existem baseadas em Open Finance, aí classificam aqui essas soluções baseadas... tem soluções de PJ, soluções de PF, aí classificam por tipo. Essas soluções resolvem tal problema, essas soluções são para inclusão ou não. E aí, baseado naquilo, eles vão tem mais oferta disso, tem menos oferta daquilo. Então, tem uma parte que é um mapeamento mais de mesa, vamos dizer assim, que dá para ser feito, vamos dizer assim. Bom, e fica aí, a gente pode fazer... classificação. Exato, né? A gente pode fazer uma parceria aí. Legal, tá? Já legal. fica aberta aí a ideia. Mas é uma visão de... Enfim, do ecossistema, mas o número assim, putz, tá andando, não tá... como estão se movimentando. E eu acho que até que as instituições já estão reportando os próprios consentimentos, né? Eu acho que tem mais informações que elas podem reportar ali para compilar. Eu acho que tem informações que não fazem sentido elas publicarem detalhadamente em notícia, mas se elas agruparem e colocar na mão do Bacen, você publicar assim, 4 bi foi aumentado de cartão de crédito por conta de Open Finance. Beleza, sabe? A gente vai fazer isso sim. A gente já tem alguns números de alguns bancos específicos, né? A gente legal, tem que fazer legal. algo de fato que seja mais amplo. E a ideia é excelente, tá? Que você está colocando aqui. A gente clusterizar ali, classificar os tipos de aplicações, né? Sim, Ou sim. de usos para Open Finance, né? De informação, outros de pagamento e tal. E tentar quantificar, né? Fazer uma diferença do antes e depois. Exato. E aí eles meio que faziam isso por dimensões. E aí, assim, as PJs... então, por isso que eles botaram, assim, por exemplo... nesse trimestre aumentou... tá aumentando a adoção de soluções de pagamento para PJ. Então, até que virou headline de notícia dos últimos tempos, assim. No Reino Unido começou isso. Eu até escrevi, acho que alguma coisa pro Insiders. E eu acho que no Brasil vai aumentar porque o pessoal tá falando que a gente vai priorizar isso no Brasil aqui. Enfim, mas mais ou menos nessa direção. Legal. E obrigado pela versão física. Eu tenho a eletrônica.
E eu vou levar para o Roberto Campos, vou levar Boa. lá para o Otávio Damasio, vou distribuir para a turma e para a turma lá da equipe também, Pô, obrigado, que cara. rala muito aí para Boa. fazer acontecer. Não, e em breve a gente já faz a 2023 também, já vamos começar os trabalhos aqui. Que esse ano a galera também tá publicando coisa pra caramba, então tem que atualizar. A gente tem que atualizar. Seguindo esse papo ainda de impacto, tem uma parte de eficiência, cara, de consumo de APIs, etc. Se a gente mantiver o consumo que a gente tem hoje, tá? E aí... Bom, toda vez que sai uma notícia na mídia, é uma confusão danada, e aí o meu ouvido fica quente porque eu escuto todos os lados, né? Aí, não sei o quê, porque eu acho isso, eu acho aquilo e tal. Basicamente, assim, às vezes a pessoa publica um negócio, aí um puxa para um lado do marketing que favorece a ele, o outro puxa do outro, aí um torce um número que, enfim, cada um torce um número que lhe favorece, mas tem um número que sai às vezes que é o consumo de APIs. Ele pode querer dizer alguma coisa, ele pode que não. Por que uma instituição consome mais do que a outra? Pode ser curva de aprendizado, pode ser que ela está fazendo uma coisa. A gente não sabe. Essa é a resposta. Não dá para saber. Mas a minha pergunta é, dado o número de consentimento, de consumo que tem e o custo que isso deve gerar de infra, se a gente crescer para, sei lá, 120 milhões de consentimentos, se a gente crescer, imagina que a gente tem, sei lá, 100 milhões de pessoas com conta, sei lá, e a gente vai para um ecossistema muito engajado, que cada um tem 5 consentimentos, sei lá. A gente está falando de 500 milhões de consentimentos. Quanto que a gente vai gastar de infra? Assim, isso para de pé, a gente vai ter que ser mais eficiente, para onde que isso vai parar, sabe? A gente vai ter que aprender esse caminho, assim, sabe? Eu acho que a gente vai ter que aprender nesse caminho, mas você está correto. A gente até tem conversado bastante sobre isso, né? Você tem rajadas, você tem horários que acumulam aquilo ali e tal, toda a discussão lá dos limites, né? E isso tem uma curva de aprendizado, né? Tem uma questão também da eficiência das próprias APIs, né? Disponibilidade, o cara tenta, não consegue, aí tenta várias vezes, acumula, aí estoura e vai. Então, tudo isso aí, agora, né, que a gente acho que vai chegando numa certa maturidade, se começa a pensar, né, Gabriel, para ver como é que a gente vai tratar essa questão. Mas é um ponto relevante, de fato. Uma vez crescendo, e a gente está numa velocidade de crescimento muito grande, tem que crescer com eficiência. Isso, sem dúvida nenhuma, isso vai ter que ser olhado e modulado de alguma forma, né? Uhum. Tem algumas frentes, algumas discussões, mas eu acho que eu brinco agora eu quero que consuma. Sim. Para aparecer os problemas, né? Para aparecer os problemas. Sim. E aí vamos tentando moldar conforme a coisa vai andando, né? Legal. Tem outros assuntos aí que aparecem muito pra gente. Integração de iniciativas, né? Então, Real Digital entrando. Queria ouvir um pouco de você, assim... como é que você vê, assim... Beleza, tem um pouco do o piloto, né? Ele vai, enfim, tá em que fase que tá esse piloto? Se você vê... Quando é que você vê essa... Primeiro, né? Como é que você vê essa teoria dessa integração e quando é que você imagina essa integração acontecendo na prática, mesmo que em testes, um caráter mais de piloto, assim? Desculpa. Difícil falar, viu, Gabriel, assim, porque a gente estava até conversando mais cedo, né? O Roberto, de fato, é um cara visionário. Ele é um cara muito visionário e tem essas integrações meio que na cabeça, às vezes, é até difícil acompanhar, né? Uhum. E lá a gente vai construindo os pedacinhos, né? É lógico que a gente vê ali alguns canais ali de integração, mas os pedaços estão meio sendo construídos. Então você pega lá o Pix teve lá todo o seu desenvolvimento e tudo, aí veio o Open Finance e falou, opa, peraí, o Pix integra aqui porque a iniciação vai ser em cima desse modelo aqui. Eu consigo, dentro do Open Finance, uma infraestrutura, é um ecossistema, né? Uma tubulação que integra qualquer tipo de arranjo. Inclusive, se a gente for para um mundo de DLT, toda a troca de informações, as APIs estão ali também.
Então, quando a gente pega o real digital, assim, se for pegar uma visão assim, é de uma construção de sistema financeiro novo ali, né? Uma coisa nova ali, separado, com toda a parte de liquidação, com toda a parte de ativos financeiros, de movimentação ali dentro, né? Com as eficiências que o DLT consegue entregar. Então, assim, a gente sempre tenta seguir ali as visões do Roberto, mas a gente vai construindo as pecinhas, né? Então, o próprio piloto do Real Digital, ele tem as suas limitações ali, né? Vai ser um ambiente fechado, com poucos ativos financeiros, você só vai ter lá conta pré-paga, conta de depósito, título público, né? E o Real Digital fazendo um interbancário ali. Então, a gente vai ver isso acontecendo no piloto, está sendo desenhado, está indo numa velocidade até bem rápida. Mas é difícil falar da integração desses dois mundos. Eu achei que eu ia fazer um corte aqui, ó, vai ter Real Digital no ITP, vai ter um novo arranjo aqui. Difícil pra caramba falar isso, cara. Brincadeira, tô brincando. Super difícil. Tem um negócio que eu sou entusiasta, mas aquele entusiasta que é mais animado do que conhece na prática, que é a história da identidade digital. Eu vi algumas discussões que, tem uns... Não sei se está migrando ou teste para colocar em blockchain, etc. E eu gosto muito lá do modelo da Coreia do Sul, lá do Open Banking, lá, Open Finance, que eles conseguem fazer o consentimento, eles têm como se fosse uma carteira, né, uma carteira digital lá de identidade que você fica... É igual... O GovBR. Exato. Só que você consegue... Você pluga o Itaú, Bradesco, tudo nessa carteira e você faz o consentimento de 1 para N e não fica de 1 para 1. E isso acho que muda exponencialmente assim, o mercado. Pensando para o futuro, você acha que a gente não poderia chegar num momento de discussão dessa? Porque quando a gente estava até brincando mais cedo, né? 100 milhões de pessoas, 5 consentimentos para cada pessoa, tu ia ajudar esse cara, né? Tem que ficar fazendo um por vez, sei lá. Não, você tem razão. Eu acho que essa é uma evolução, né? A gente teve algumas conversas, mas ainda algo muito incipiente, né, sobre nesse aspecto. Mas eu concordo contigo. Ali, se olhar, o cara ter o seu token de identidade ali, que ele pode integrar, né, com várias aplicações ali, e ter a sua carteira ali facilitando os consentimentos, né, e sendo identificado na onde ele quer andar ali, seria sensacional. Mas, de novo, né, é algo para a gente ainda tem que percorrer. Mas no caso desse, você acha que, por exemplo, você tem vários players grandes que iniciativa privada que poderiam ou já estão em algumas iniciativas de criar networks privadas ou de alguma forma tentar fazer alguma coisa nessa linha, assim, olha, bom, eu faço onboarding de metade do mercado, eu vou tentar facilitar pelo menos, por exemplo, a Plaid nos Estados Unidos, que né, gigantesca, ela está começando a fazer isso, olha, o seu onboarding que você fez nessa empresa aqui, você faz onboarding com Plaid, então é como se fosse o login com o Google e vai para tudo. E vambora. Será que poderia ser um caminho? Não sei. O quanto vocês veem também... Porque eu fico com a sensação de que hoje, se não vier mais do Bacen, talvez não... Quem já começou via Bacen não tem como mais vir de outro jeito, sabe? Caramba, que carga, hein, cara? Que peso e resposta. Porque senão o cara tem que ser, vamos dizer assim... tem que vir muito certo do que tá fazendo, porque senão vocês vão lançar uma feature lá, vai matar tudo. Mata, cara, né, a empresa... vou anotar essa aqui. Seu ponto é bom, Gabriel. A gente tem que refletir e ver. Eu acho que encaixa, sim. Já foi comentado, a gente já teve algumas discussões lá atrás, mas vou ser honesto que a gente não evoluiu muito
nesse lado. Mas é de fato um caminho que facilitaria, né, as jornadas todas aí. Facilitaria bastante. E falando assim então, tem uns outros temas mais picantes aqui do Open Finance, que tem uma pergunta que é o seguinte: ITP pode consumir dado ou não pode, cara? Pode. Foi pensado nisso. O que acontece, cara, com a história de agregação, né? O pessoal pergunta, por que vocês não fizeram o agregador? Porque a figura lá fora, inicialmente, né? Você tinha a figura lá do player, do iniciador de pagamento, e a figura do agregador de dados, né? Eram figuras independentes, né? O PISP, o ISP. Você poderia ter os dois ao mesmo tempo, mas são licenças separadas, vamos dizer assim. Né? Isso. A gente pensou nisso desde o início. A questão é a competência legal. A agregação de dados não é algo que está lá na 4595, na 12865, que são as leis que regem lá o sistema financeiro de pagamentos. Então, a gente não tinha alcance. Então, o que foi pensado? Vamos botar meio que essa atividade, deixar ela meio intrínseca às instituições reguladas e criar um bichinho menorzinho lá, com menos risco e tal, que faça iniciação com um processo de entrada simplificado, né, com custo menor, e que possa também fazer essa atividade de agregação. Então, a gente pensou nesse bicho juntando as duas coisas. Só que acho que não ficou tão claro na norma. Então, a gente até está pensando em mexer. Porque o nome é iniciador de transação de pagamento. Né? Muito limitado. Né? Aí virou um puxadinho, pô. Aí... mas esse corte aqui, cara, vai virar... Vai tirar dúvida de muita gente, porque conversei com muita gente já, cara. E muita gente, assim, 99% falava comigo. Ninguém nunca falou com certeza. Sempre que era uma interpretação, que era... Amazonas Cinza, não sei se dá pra fazer e tal. Mas, assim, ele pode fazer em quais circunstâncias? Beleza, uma ITP vai seguir todas as obrigações normal que um player precisa seguir para compartilhar os dados. Exatamente. Mas aí, por exemplo, deixa eu tentar pensar em algum exemplo aqui, cara. Ele precisa ser detentora de conta, certo? Não precisa ser detentor de conta. O iniciador então, ele não precisa. Mas aí, nesse caso, beleza, ele não precisa ter reciprocidade. Beleza, porque ele pode ser só... Ele pode ser só um iniciador independente. Isso. Então, por exemplo, vamos lá. Aí é oficialmente a figura do TPP, vamos dizer assim. Isso. Então, você pega lá um caso que nem existe mais, né? O Guia Bolsa foi comprado agora. Mas o Guia Bolsa foi o primeiro que mexeu lá com Open Finance, né? Juntando coisas e tal. Um agregador aí não regulado, né? Que usava lá as técnicas antigas e tudo. O que ele podia fazer? Uma licença de TP para iniciação. Sim. E fazer agregação via as trilhas do Open Finance. Legal. Com certificados e tudo ali. Sem problema. Não precisa ser detentor de conta, não precisa de nada disso. Mas precisa ter uma... Então, galera, já que o Bacen tá tranquilo de trabalho, vamos todo mundo tirar mais licença. Não fale isso não, que a minha área de autorização vai me matar, cara. Eu fiquei sabendo que tem umas 90 licenças lá pendentes, é só mandar mais lá, que tá tranquilo. Aliás, eu não vou lembrar de cabeça, mas o breakdown, assim, de ITPs era um número muito grande, assim, do tipo, sei lá, 20 e pouquinhos em produção... versus, sei lá, 90... acho que é por aí. Era um negócio meio assim. Você tem alguma visão do porquê que isso acontece? Ou onde que o pessoal está mais travado? Enfim. Hoje, você tem a questão específica de RH do Banco Central. Sim. Isso está atrapalhando todos os processos, né, de fato. Né? Mas eu acho que a questão... Cara, o ITP ali, para ser completo, ele tem que passar por algumas certificações, né? Você tem a própria autorização como ITP, você tem a questão lá do PIX também, que o cara ele vai ter que ser lá certificado
ou tem lá um processo que ele tem que passar por ali, e você tem lá todos os processos também que tem lá do Open Finance também, para consumir as APIs, né? Então, alguma coisa tá aí, eu nem consigo te falar se a fila tá... Às vezes é a própria instrução do processo, em que pese seja simplificado, tá? Para ITP ele é bastante simplificado. Eu não conseguiria te falar se tem algum gargalo, alguma coisa assim. Você tem que passar por essas etapas, né? Hoje eu tenho um gargalo que é de pessoal, né? Isso é fato. Ali no Banco Central tem esse gargalo. Beleza. E aí, para a gente deixar o último tópico para o final aqui, é o seguinte: aonde é que eu vou poder baixar o Super App do Banco Central? Quando é que ele vai estar disponível para download, cara? Pô, do Banco Central nunca, né? Pô, cara, vou te falar, assim, assim, é foda, porque é um ruído sinistro, porque da forma que sai, é que tem a live, e aí sai a notícia, e quando eu escrevi na época, até escrevi bem que brincando, assim, o Exódia do Banco Central, o Super App e tal, até brinquei, porque tinha um monte de coisa e tal. E eu até escrevi brincando, falei, cara, se isso for que da forma que estava escrita, e eu li em 2 lugares diferentes, falei, olha, da forma que está escrita, não, tá em fase final o desenvolvimento do app. Falei, pô, então tem um app mesmo. Então, se for isso mesmo, ferrou. O Bacen tá falando que tá sem gente. Como é que eles vão fazer growth desse negócio? Vão botar gente cuja aquisição de cliente... Maluquice. Nem brinca, cara. Cara, vai ser loucura isso aí lá dentro. Eu tô entendendo mais que é um papel. Papel. Então, assim, eu queria ouvir um pouquinho mais do Super App aí, porque é um outro mito aí do mercado financeiro que é legal de conversar. Eu acho que é a interpretação um pouco da fala do Roberto, né? Aquilo que eu comentei, né? Mas é bom também, é bom. Ele é muito visionário, né? Ele vê as coisas muito integradas, né? Ele gosta muito dessa parte de inovação, de tecnologia. Então, ele tem visões ali de como é que as coisas funcionariam juntas e tal. Então, o Super App é isso, né? É a congregação ali, a integração das funcionalidades que hoje a gente tem no Pix, né? Que tem... o Open Finance permitindo essa fluidez, né? A possibilidade da gente estar negociando ativos ali tokenizados, né? Dentro de um DLT. E os milhares, né, de casos de uso que a gente nem imagina que possam vir a acontecer. Com tudo isso junto, inteligência artificial, internet das coisas, medindo aqui quanto que você está vendo televisão, está consumindo de não sei o quê, de ar-condicionado, de tudo. Então essa é a visão, né, da integração das funcionalidades de como usar, como ele fala muito também da história de usar as suas informações, né, de ter lá o seu token de informação de saúde financeira, de tudo aquilo ali. Então é muito uma visão. Agora o Super App vem do mercado. O que a gente espera com tudo isso, né? Eu vou repetir, reforçar aquilo que eu sempre falei aqui para você. Ali no Banco Central a gente cria esse fundamento, né? Essa base para que o mercado agora venha e crie esses killer apps, aí, esses super apps que a gente está esperando. E a gente permite com todas essas funcionalidades e fazendo com que todas as instituições falem a mesma língua, né? E deixando que outras entrem, cortando caminhos, né? Então, agora depende muito do mercado, né? A gente está abrindo essas portas, abrindo a possibilidade, criando os fundamentos para que agora o mercado venha e trate isso e traga esses casos de uso, né? Legal. Isso que a gente espera. Não, legal. E tem exemplos, né, de como é que eles podem se tornar, né? Eu acho que um pouco, assim, o caso da Índia acho que é um pouco de Super App, na minha visão, quando você pensa que, enfim, você faz tudo na tua vida ali, movimenta várias contas e tem aquela história de que vários bancos que você tem conta lá, e se você está usando uma carteira lá na Índia,
você movimenta esses bancos e quase que você nunca mais entrou no aplicativo daqueles bancos. E, cara, é isso, virou um... Assim, acho que no Brasil você já tem algumas carteiras que estão posicionadas para isso acontecer. E a partir do momento que você tem ferramentas para manipular, né, movimentar essas outras, acho que isso vai ter um potencial de acontecer de verdade. Aí acho que pensando, no redirect, etc., portabilidade, tudo que a gente está falando aqui. E aí o que vai vencer no final do dia vai ser a UX. Aí o cliente vai A briga vai ser pela interface com o cliente, né? Um pouco até o que a gente vê agora, até os grandes bancos, né? Desenvolvendo lá os agregadores, ainda está muito longe daquilo, mas agora a tentativa é de capturar o relacionamento, né? E como é que vocês veem, por exemplo, porque assim, eu tinha uma impressão de que, por exemplo, agregadores. Pô, esse negócio de agregar conta tá aí um tempão, assim. E aí começaram a mexer depois que assim, vamos fazer Open Finance. Agora todo mundo tem, virou commodity. Porque, assim, o Open Finance não regulado, né? O screen scraping, etc., os outros formatos. Muita instituição não usava, não, a gente não quer usar isso daqui, não sei o que e tal. Aí quando falou, não, agora vai ter Open Finance, o pessoal já tá via regulado, o que não dá, tá indo no não regulado e vambora. E assim, o negócio mudou do dia pra noite, assim. Queria ver um pouco assim, como é que é a sua visão sobre isso e como é que você vê o convívio também dessas outras soluções que vão abraçando, talvez a gente não consegue abraçar com regulação, outros escopos, tem produtos que, sei lá, né, tá falando de outros mercados que a gente nem chegou ainda. Também vou reforçar também o que eu até comentei mais cedo, que assim, é esperado, né? Quando a gente começa a criar, abrir essas portas todas, é esperado que venha toda essa criatividade, que venha o desenvolvimento e é muito bem-vindo. Lógico que a gente tem que olhar com cuidado certas iniciativas, então a gente está criando exatamente as tubulações todas ali do Open Finance para dar segurança também, né? Porque quando você começa a fazer de várias outras formas, você pode ter algumas questões de segurança envolvidas ali, pode prejudicar o próprio cliente e aí você queima tudo que está sendo feito. Então, a gente está tentando facilitar o uso das trilhas que a gente está criando ali do Open Finance. Mas é natural também que você tenha outros processos, você tem outros produtos que não estão dentro e tal, e as coisas estão sendo integradas. A discussão toda, por exemplo, com o OPIN, né, com o SUSEP, com tudo, é na visão que a gente sempre teve de que a coisa caminha para um open data, open economy, né? Open é tudo. Então, eu acho que vai ser um processo natural. Tem certas coisas que não funcionam sem regulação. O sistema financeiro porque por mais que se tenha essa evolução natural no mundo, para ganhar esse efeito de rede, com dados sensíveis, com dados protegidos por sigilo bancário, a gente tinha que vir, de fato, aqui e criar um caminho um pouco mais protegido, mais blindado ali. Mas tem outras dimensões, né, que a gente não vai conseguir chegar lá. Então, assim, dentro do sistema financeiro, a gente está tentando fazer um escopo mais completo possível para conseguir abarcar com segurança tudo aquilo. Mas a integração em outros momentos, com outras iniciativas, acho que vai ser natural também. A gente vai ter que acompanhar até para ver aqui impactos dentro aqui do sistema financeiro, pelo menos, né? E o pessoal está deixando vocês trabalhar direito? Estão puxando vocês muito para levar regulação para fora, internacionalizar as coisas, levar... o Pix eu sei que não devem estar dando trégua, né? Para saber como é que funciona e tal. Inclusive, acho que até por conta da ISO, o Pix ele é mais preparado, vamos dizer assim, ele tem uma arquitetura que facilita mais a internacionalização do que o Open Finance, né? Sim. Tem alguma iniciativa, algum teste, pensando assim, vou pegar um banco que já tem operação Mercosul e tentar e facilitar o Pix internacional com algum teste assim, ou não sei.
Cara, eu nem vou conseguir te falar, porque a galera que está tocando lá o operacional do Pix, tá discutindo, é outra. Mas assim, é intensa a procura, né? A procura lá para conversar, para entender, para ver o modelo, e até do Open Finance também, Uhum. ela é intensa, né? E aí não só de autoridades, são muitas, né? Tem lá os fóruns específicos e tal, tem muitos que nos procuram, tal, outros reguladores da América, próprio regulador da Inglaterra, né? Tem Legal, cara. um canal aberto. Pô, e deve ser legal que você pensar, pô, lembrar de vocês indo lá. Agora pô, estão vindo que aqui. irado, que irado. É muito legal isso. Mas o próprio mercado também. Você já vem gente de fora querendo já entender o processo para colocar. Isso é bem legal. E é natural também, né? Vai ser dessa forma aí. Vamos tocar. Que legal. Bom, quero te agradecer pelo papo. Pô, obrigado mesmo por ter vindo aí. Espero que no próximo eu vou dar um jeito de ir até Brasília lá pra gente fazer. Obrigado mesmo por ter vindo. Pra gente fechar, tem uma pergunta clássica que eu faço pra todo mundo aqui que não tem nada a ver com o trabalho. Não vou deixar você escapar dessa não, que eu vou pedir pra você compartilhar aqui alguma coisa da tua vida pessoal, cara, que te deixou feliz nos últimos tempos. Que não, assim, não pode ser trabalho. O pessoal geralmente me conta que tinha tempo que não via um parente, voltou a fazer um hobby, tocar uma guitarra, viajar, enfim. Alguma coisa que te deixou feliz aí nos últimos tempos, cara. Cara, filhos, né? Filhos é aquilo que vira prioridade na vida pra caramba, né? Eu tenho 2 que me deixam feliz o tempo inteiro. Eu tenho um moleque que joga bola pra caramba, então eu vou em todos os campeonatos com ele, levo ele pra tudo quanto é lugar. E eu tenho uma filha de 7 anos baterista, cara. Que maneiro, cara. Que toca rock and roll, já é o 3º show que ela... Caraca, cara. Que ela faz com 7 aninhos. Tocou no casamento de uma amiga, choradeira e tal. Pô, que foda. Então é muito legal. Então eu sou pai coruja pra caramba, meu menino de 12 e minha pequenininha de 7 é o que me deixa mais feliz disparado. Né? Pô, que bacana, cara. Pô, e obrigado por compartilhar, cara. Que maneiro, que maneiro. Obrigado mesmo por ter vindo participar. Bom, a gente está super à disposição para contribuir, enfim, o que puder dentro do ecossistema. A gente continua aí participando. A gente conta com vocês aí no reporte desse ano. E eu deixo o espaço aberto para você mandar um recado aí para a audiência também. Pode ficar à vontade. Legal. Não, primeiro, agradecer o convite. Eu te falei que, bom, toda a turma toda, inclusive eu lá, a gente assiste muito os seus podcasts, são muito importantes, interessantes. É nítido quanto você se dedica, cara, e a qualidade do trabalho. Então, pô, essencial. Então, você está de parabéns. Muitos inscritos lá no canal, lá no Banco Central. E é um trabalho importantíssimo para a gente, porque o que você comentou, eu também acho que dá publicidade, abrir as coisas, inclusive botando até nome de instituição. É lógico que os processos não são tão fáceis, né? Sim. Até porque tem a questão da maturidade, tem questão também de estar em fase de desenvolvimento. Mas é super importante porque faz... as instituições se mexerem, né? Sim, move montanhas. Move montanhas, cara. Move muito mais, às vezes, do que o regulador indo falar. Então, extremamente importante esse trabalho. Então, estamos total disposição também para conversar e para participar, né, do próximo do próximo trabalho aqui de reporte aqui. E assim, eu acho que o recado que eu queria deixar para todos é que a gente tem as prioridades agora, né? Aquela história do projeto que você falou, né, Gabriel? O Banco Central está meio que como gestor do projeto Open Finance. Então, a gente tem questão super importante de qualidade de dados, que isso tem que ser trabalhado, não tem como a gente fazer... a gente ter o super app se a gente não tem dados de qualidade que fluam por ali.
E a parte de iniciação de pagamentos também que tem que estar funcionando. Eu falo isso com todos. Não tem não, vai estar funcionando aqui com celeridade aqui para as coisas acontecerem mais rapidamente. Boa, excelente, João. Novamente, obrigado. Pessoal, espero que vocês tenham curtido pra caramba. Não tem como não ter outra sensação depois desse episódio. Se você não curtiu até agora, não se inscreveu, está de brincadeira comigo. Eu não sei mais o que eu vou fazer para você se inscrever no canal. Não tem mais o que fazer. Compartilha, manda lá pra galera da empresa. Enfim, obrigado mais uma vez por acompanhar nesse episódio super histórico, marcante aqui para Let's Open. E a gente se vê na próxima quarta-feira. Um abraço.